E ainda continuo aqui com o meu tema náutico, que eu estou bastante inspirada, né, com essa ideia. Eu usarei o amigurumi Max da Círculo, na cor 2927, e eu gosto de usar com esse fio a agulha número 4. Já estou aqui com meu potinho de manteiga. Lembrando, né, a minha ideia desde criança de reutilizar materiais, como por exemplo, fazer enfeites de Natal usando o fundinho de shampoo. Depois eu vou ver se eu encontro esse projetinho que eu consegui guardar um. E aí eu mostro aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu farei, para começar, uma rodinha que se encaixe exatamente aqui no fundo deste potinho de margarina. Eu não gosto muito, na verdade, de fazer crochê assim no fundo, porque com o tempo, com pouco tempo de uso, aqui fica sujinho. Mas pensando, né, que eu havia pensado em fazer assim, somente uma cinta aqui de crochê para cobrir aqui, né, os dizeres, mas aí eu pensei, como designer, essa cintinha pode cair, aí você tem que colar o potinho de crochê, né, que faremos aqui, no potinho aqui de margarina, de manteiga. Portanto, nesse caso, decidi fazer a rodinha de crochê aqui também, por uma questão mesmo de facilidade no uso do dia a dia. Uma dica: eu nunca tiro o meu novelo do saquinho que vem com ele. Primeiro, porque se tirar você perde a referência de cor e também o fio suja mais, a não ser que você guarde uma caixa plástica, que pode ser o caso. Mas sem o saquinho, ele fica menos protegido. Então eu prefiro sempre puxar o fiozinho sempre aqui do meio do novelo, tá bom? Com o potinho aqui de manteiga, eu farei uma tirinha para colocar aqui, para cobrir essa parte aqui, né, do desenho. E depois farei a rodinha aqui para finalizar esse trabalho. Para fazer isso, eu usarei o amigurumi Max. Nesse caso aqui é a cor 2927. E eu gosto muito de usar a agulha, né, para esse fio. Número 4, estou aqui com a minha Clover. Lembrando que a Círculo tem vendido, né, vende Clover aqui no Brasil, tá bom? Através dos lojistas. Para fazer isso, eu farei pontos baixos sem correntinhas, tá? Sem a correntinha base. E como é que eu faço isso? Eu vou deixar, olha só, eu vou medir aqui quanto tem esse espacinho e vou multiplicar por 4, ou seja, eu vou pegar este pedacinho de fio e vou multiplicar por 4 dessa forma aqui. Gosto de deixar um pedacinho a mais. E agora eu faço como se fosse começar uma correntinha. E agora, este fiozinho, olha só, mais curto, eu vou deixar ele virado para mim e este o fio do novelo. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o fio curto por cima da minha agulha, viro para mim, laço o fio que sai do novelo e finalizo passando o fio por dentro de 2 alcinhas. De novo, olha só, passei, laço e vou fazer isso até que esta parte, esses pontos baixos aqui fiquem da largura ou da altura do potinho. Eu vou medindo, ó, certo? Aqui já deu, inclusive, ó, veja que sobrou um pedacinho, que é para depois fazer o acabamento, tá bom? Aqui no caso, deu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos, tá? E esse potinho aqui, claro que os potinhos de manteiga vão variar, né, bastante, ó, mas ele tem 4,5, bem pertinho de 4,5 de altura, tá bom? Agora que eu fiz os pontos baixos sem correntinha, eu vou fazer uma correntinha
e vou pegar somente na alcinha de trás. E enquanto eu faço isso, eu vou escondendo esse fio aqui do começo. Eu já aproveito, olha só. Eu deixo ele no meio, né, do caminho aqui e farei pontos baixos, pegando somente na alcinha de trás, desta forma aqui. É bom contar os pontos a cada carreira para não perder nenhum pontinho, tá? E vou fazer até o final aqui, ó. Tô escondendo. Pode esconder depois também, se quiser. É que aqui é um trabalho a menos apenas. Pronto. E vou medindo aqui no meu pote. Eu acho que tá bom. E agora eu vou subir uma correntinha. E vou voltar novamente em pontos baixos, pegando somente na alcinha de trás. Farei isso até que esta tirinha dê toda a volta aqui no meu potinho de manteiga. Pronto, já fiz aqui a minha tirinha, pegando somente nos pontos, nas alcinhas, né, de trás do ponto baixo. E aqui é importante o seguinte, para facilitar no momento em que for fazer a rodinha aqui no fundo do potinho, procure sempre fazer múltiplos de 6. Aqui no caso, cada gominho desses são 2 carreiras de pontos baixos. Portanto, aqui eu tenho, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 gominhos, que é múltiplo de 6. 18 gominhos são 36 carreiras. Deu certinho. E aqui tem que fazer o suficiente para que dê a volta. E olha só, forcei um pouquinho para ficar um pouquinho justo. Certo? Pronto. Para fechar essa tirinha, para eu poder encaixar aqui, né? Para encaixar aqui no potinho de manteiga, vou encostar uma parte na outra. Coloco a agulha. E passo a agulha assim, ó, desta forma, pela outra parte aqui onde a gente começou, né? Onde eu comecei os pontos baixos sem correntinha. Passo a agulha. De novo. E aqui eu dei um ponto baixíssimo. Agora, costuro em pontos baixos, passando por baixo das 2 alcinhas desse lado, desta forma aqui do outro. E vou costurar até o final, passando por baixo das 2 alcinhas. E aqui, ó, tá vendo que ficam também 2 alcinhas aqui? E costuro até o final. Presta atenção se aqui está bem alinhadinho. Costurei até o final. E agora vou fazer os pontos baixos ao redor aqui para fazer a base que vai ficar aqui sobre o potinho. Agora, por uma questão de acabamento, olha só, eu fiz essa carreira deste lado onde eu fiz a costura. Agora eu vou virar para dentro. Este será o lado que eu usarei no potinho. Dou uma olhadinha, vejo se está servindo, se está tudo certinho, se não falta uma carreira. Tá ok, olha só, não tá muito justo, mas também não tá largo. O suficiente para encaixar sem esticar demais o ponto e também não fica largo aqui no potinho. E agora farei pontos baixos deste lado, para ficar do lado direito, aqui do lado de fora. Farei pontos baixos dentro de cada espaço de correntinha e também sobre cada ponto baixo. Faço um ponto baixo,
E farei isso toda a volta. Olha só, finalizei aqui, fiz correntinhas e um ponto baixo nestas alcinhas aqui, que é o finalzinho aqui de cada gominho. Lembrando, cada gominho são 2 carreiras de pontos baixos. Agora, eu vou virar assim, olha só. Virei para este lado. E agora, eu vou trabalhar deste lado, que eu vou considerar este o lado certo. E este eu considero o lado avesso. Dou uma olhadinha, vejo se o potinho está servindo direitinho. Você não tem que fazer nenhum ponto, nenhuma carreira a mais ou tirar uma carreira. Ó, tá bem certinho, encostando aqui na beiradinha do pote. Tudo ok. E agora farei um ponto baixo dentro do espaço de correntinha e um ponto baixo também sobre cada ponto baixo que eu fiz da carreira anterior. Vou colocar esse fiozinho aqui para dentro, depois eu corto ele. Agora, olha lá, vamos lá. Vou fazer um ponto baixo e um ponto baixo no ponto baixo da carreira anterior. E vou dar toda a volta até terminar essa carreira seguindo essa sequência. Pronto. Fiz esta carreira. Tem que ter 36 pontos baixos aqui. E agora farei as diminuições para finalizar essa parte de baixo aqui do potinho. Pronto. Agora farei 4 pontos baixos e uma diminuição. Depois 3 pontos baixos, uma diminuição, 2, 1 e vou finalizar essa parte aqui. Fiz as diminuições até ficar um ponto baixo e uma diminuição e agora farei 3 diminuições seguidas para finalizar a parte de baixo aqui do meu potinho. Para finalizar, puxo essa argolinha e agora coloco uma agulha. Deixei, ó, na hora que eu cortei, eu deixei um pedacinho para costura. Coloco a agulha de acabamento e agora eu vou finalizar passando o fio por dentro das alcinhas. Passo pelas alcinhas externas e puxo. Assim eu vou fechando aqui essa abertura, mas presta atenção em passar por baixo da alcinha e já puxa, não deixa para puxar de uma vez só. Eu pus ele dentro do potinho, ó, porque fica mais fácil aqui para ver aqui as alcinhas e fazer a finalização. Agora eu passo o fio por dentro aqui do anel mágico, passo pro outro lado. Só vou virar assim para ficar mais fácil o acabamento. Eu vou cortar um pouquinho mais esse fio e vou desfiar. Olha só, divido em 2 partes. E agora, vou fazer o seguinte. Uma perninha desse fio, eu vou passar pela agulha. Só desenrolar aqui, pronto. Vou passar uma perninha por dentro da agulha. E essa perninha, eu vou passar por um ponto que esteja próximo dessa perninha. Vejo, né, se o anel mágico tá bem fechado. Vou passar assim, ó, por uma alcinha perto aqui dessa perninha. Eu vou dar um nó e dou um nozinho aqui, bem apertado agora, para não soltar. Eu vou só igualar as 2 pontas, colocar novamente a agulha e agora passo por dentro de alguns pontos para esconder essa ponta. Como eu separei o fio no meio, esse nozinho ele ficou metade do tamanho que ele ficaria
se eu desse este nó com o fio completo. Passo mais um pouquinho. Assim eu finalizo e escondo esse fio de uma forma bem bonitinha aqui dentro do potinho. Apesar que não vai aparecer, mas mesmo assim eu diminuo pela metade o volume desse nó. E agora corto rente. Aproveito, corto também este fiozinho aqui. Pronto, finalizei esta etapa do potinho e ele cabe direitinho aqui no meu potinho de manteiga. Com a tampinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar bem aqui na beiradinha, lembrando de usar uma tesoura só para cortar coisas mais durinhas, né, como esse plástico, para depois usar isso daqui como base para fazer a tampinha aqui do pote. Pronto, já cortei, olha só, tirei a bordinha, fiquei só com o disquinho interno aqui da tampinha da manteiga. Eu colocarei esse puxador aqui no meio para dar aqui, para ter só um detalhezinho assim diferente para poder abrir a tampinha do pote. Para achar o meio, eu vou pegar, vou desenhar aqui o círculo, usando a própria tampinha aqui como base. Eu vou cortar agora este círculo. Agora, com esse disquinho cortado, é só dobrar em 4 partes, olha só. Dobrei. Faço uma marcação aqui na pontinha. E aí eu tenho exatamente o centro do círculo. Certo? Aqui, ó. E agora eu vou colocar aqui. E aí você pode fazer esse furinho com um vazador, com um ferrinho quente, para fazer o furinho, para depois colocar aqui o puxador. Fiz uma marquinha aqui para saber o meio com a pontinha da tesoura, né? Usando o papelzinho que eu cortei aqui como molde. E agora, neste caso, com o próprio parafuso aqui do puxador, eu vou aquecer e fazer o furinho. Usei esse maçarico aqui, que é super bonitinho, que é só girar aqui essa rodinha, né? E apertar o botãozinho que ele acende, tá bom? Pronto, ó, já fiz. E agora eu coloco de volta, espero secar, né? Que tá quentinho agora. Eu vou esperar esfriar um pouquinho e aí vou colocar aqui de volta a porquinha que vem junto. Depois eu vou serrar para não ficar essa pontona aqui dentro. Enquanto isso, eu vou fazer uma rodinha de crochê para encapar, né? Encapar aqui esse plastiquinho. Fiz o anel mágico e agora na hora de fechar o anel, eu não vou fechar completamente para poder passar o parafuso por dentro. Porque se eu fechar completamente, eu não vou conseguir passar o parafuso. Portanto, deixo o anel um pouquinho aberto e depois que finalizar a rodinha, eu coloco aqui o puxador e aí sim eu aperto de vez o anel mágico. Olha só, fiz aqui a rodinha em crochê, coloquei aqui o puxador para ver como é que fica e aqui é a tampinha da manteiga. Qual que é o tamanho da rodinha? O suficiente para passar um pouquinho aqui da beirada, ó, tá vendo? Passou só um pouquinho.
Porque é claro, esta rodinha de plástico, ela será menor, porque lembra que eu cortei essa parte aqui. Ela vai servir apenas como um apoio aqui dentro da tampinha, tá? Da tampa aqui do potinho. Agora, farei carreiras aqui, uma carreirinha para fechar, porque agora eu vou começar a fazer a outra parte e vou deixar isto aqui dentro. Se você sentir necessidade, pode cortar um outro plástico e colocar aqui junto para que essa tampa fique ainda mais durinha. Agora, eu vou arrematar para fazer depois uma bordinha aqui para encaixar no potinho. Neste caso, farei o acabamento aqui na borda da rodinha, porque eu não quero que fique este degrau. Você pode já fazer direto aqui o ponto baixo, pegando por trás do ponto, que a gente chama de blovincado, mas eu gosto mais do acabamento fazendo esta finalização. Eu já cortei aqui o fio com uma certa medida, uns 8 dedos mais ou menos. Puxei, né? Não fiz ponto baixíssimo nem nada, só puxei a argolinha. Vou colocar na minha agulha de acabamento. Tô usando uma grossona, né? Porque é o fio Amigurumi Max. E agora eu vou contar 1, 2 para frente. Vou passar por baixo das duas alcinhas, de dentro para fora. Vou passar aqui, ó, por cima do último ponto crochetado, somente pela alcinha da frente. E agora eu vou passar por baixo das duas alcinhas do ponto que eu pulei. E vou puxar até que ele fique parecido com os pontos baixos da lateral. Neste caso, ó, dá uma ajeitadinha. Eu tiro o degrau e neste caso, ainda não, vou deixar assim, porque lembra que eu falei que eu ia puxar aqui? Se bem que tá bom, né? Deixa eu ver. Ó, vamos dar uma olhadinha. É, eu acho que tá bom. Vou puxar um pouquinho o anel mágico para que ele fique aqui do mesmo tamanho aqui do parafuso do puxador. E agora, eu tava em dúvida se eu deveria ou não amarrar, mas o buraquinho já está de um tamanho suficiente. Eu amarro uma vez e amarro a segunda com mais força. E agora posso cortar rente. Pronto. Já tenho esta parte pronta. E agora eu vou voltar aqui nesta rodinha e fazer pontos baixos pegando por trás do ponto, que a gente chama no amigurumi de blovincado. Pronto, vou pegar aqui em qualquer parte, vou posicionar a minha agulha desta forma, ó, passando por trás, tá vendo, ó? Passei de dentro para fora, por baixo de duas alcinhas, volto no próximo ponto e fiz isto daqui. Agora eu vou pegar novamente o meu fio e vou dar um nozinho aqui. Não vou considerar como ponto. E agora eu vou dar toda a volta pegando somente desta forma. Por trás do ponto, deste jeito aqui. Vou deixar o ponto um pouquinho mais frouxo para não repuxar aqui a tampinha. E vou dar toda a volta fazendo este pontinho aqui. Por quê? Para fazer a bordinha da tampa. Não vou apertar o ponto. E continuo fazendo até dar toda a volta aqui nesta rodinha. Pronto, fiz aqui os pontos baixos. Terminei aqui. E vou fazer mais uma carreira. Mas lembra de marcar aqui
o último ponto, ou o primeiro, como preferir, eu marco o último ponto da carreira e farei mais uma carreira de pontos baixos agora. E vou dar toda a volta. Olha só, já fiz, né? Fiz a carreira aqui pegando por trás do ponto baixo, que a gente chama de blovincado, e fiz mais uma carreirinha de pontos baixos. E dei toda a volta. O importante aqui é você fazer esta rodinha de forma que ela ultrapasse a borda do potinho para poder tampar. Tá vendo? Deu certinho. Agora, para dar acabamento aqui na borda, você faz pontos baixíssimos toda a volta. Que aí fica esse acabamento aqui com uma correntinha. Só para dar o acabamento, ficar mais bonitinho. Quiser, deixa assim. Ou se quiser, faz esse acabamento aqui. Para finalizar, faz o mesmo acabamento que eu fiz aqui na bordinha. Conta 1, 2 pontos para frente. Passa por cima, pela frente dessa alcinha. E depois por baixo das duas alcinhas do ponto pulado. Agora, para finalizar, farei um outro disquinho para colocar aqui dentro, para deixar o plastiquinho aqui e para dar acabamento aqui, para fechar, né? Usar isso daqui na parte interna das duas partes da tampa. Farei do mesmo jeito que eu fiz aqui, só que agora ela terá que vir só até aqui e não terá, eu não precisarei fazer as duas carreiras aqui de blovincado e pontos baixos, apenas um disquinho de crochê. Ficará dessa forma. Aqui faço o arremate, já estou aqui com o plastiquinho aqui por dentro. E depois costuro aqui esta parte nesta, que pode ser com linha de costura ou com o amigurumi na mesma cor que o amigurumi Max. Olha só, fiz o crochê, deixando um pedacinho aqui, tá vendo? Ela não chegou até o final, para poder encaixar aqui na bordinha do pote. Tenho aqui o plastiquinho da tampa da manteiga. Eu vou colocar o puxador, vou passar aqui pelo plástico, por esta rodinha, vou colocar a arruela, para garantir que não saia aqui do crochê, e por último, coloco a porca. É mais fácil, caso fique duro aqui para parafusar, é mais fácil usar um alicate assim bem delicado como esse. E aí você segura e parafusa. Porque precisa de uma certa força. E vai parafusando até que fique bem justinho. Com esses alicates maiores assim, com a ponta quadrada, fica mais fácil de parafusar. Pronto, ficou bem firme. E agora, aqui com uma serrinha de mão, você pode cortar o excesso desse parafuso. Eu tenho uma Dremel, eu vou usar a Dremel para fazer esse corte aqui. Para dar mais sustentação aqui nessa parte interna, eu vou passar cola universal e vou colar as partes para que elas não fiquem fofas, né? Para que fiquem presas aqui no plástico. A cola universal da Círculo só precisa esperar 72 horas para que ela seque completamente.
Se quiser, pode usar cola quente. É que eu particularmente, eu não gosto de cola quente. Eu prefiro sempre usar a cola universal da Círculo. Agora, eu vou costurar estas duas partes, nesta parte aqui, e vou usar linha de costura, porque fica mais fácil, não aparece. E passarei sempre por trás das duas alcinhas aqui dessa rodinha. Eu não passo por cima para não aparecer. Vou fazer assim, ó, para começar, e passo por dentro aqui para amarrar. Feito isso, agora eu vou passar lá do outro lado e vou dar toda a volta costurando assim. Encostadinho no plástico, usando ele como um gabarito, e vou fazendo ponto atrás para ficar bem costuradinho. Darei toda a volta para finalizar essa costura aqui. Pronto. Agora você tem o seu potinho, reutilizando um potinho de manteiga, que você pode colar este crochê também aqui no potinho de manteiga, usando a cola universal, e aqui a tampa do seu potinho. Eu gosto muito de usar elementos assim, claro, poderia fazer um pompom, poderia fazer uma bolinha, mas eu gosto de usar elementos, né, como assim madeira, outros tipos de materiais, porque eu acho que dá um acabamento mais bonitinho na peça. Para fazer a estrelinha, eu vou usar a cor 8013 do fio amigurumi e a agulha Clover número 2. Farei anel mágico e 5 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel e aí coloco o marcador. Nesse caso, uso um fiozinho, que essa peça é pequenininha, eu acho mais confortável. Coloquei o marcador, olha só, marquei o último ponto da carreira anterior. E agora, farei aumento em todos os pontos. Dez pontos baixos no total. Passo o marcador para a argolinha onde estava a minha agulha. E agora farei as pontas da estrela. Faço uma correntinha. Fiz 7 correntinhas. Uma fica para subir e desço com pontos baixos. Terminei, faço 2 pontos baixos à frente. E novamente repito 7 correntinhas e volto em pontos baixos. Faço isso nas 5 pontas da estrela, para formar as 5 pontas da estrela. Pronto, fiz as 5 pontas da estrela. Agora vou preencher aqui as pontas em pontos baixos. Faço 1,
2, 3, 4 pontos baixos e aqui na ponta, no último pontinho, faço um aumento triplo. E agora novamente pontos baixos. São 13 pontos baixos. E mais uma vez, aqui na ponta, faço o aumento triplo. 3 pontos baixos no mesmo buraquinho. Agora, novamente, 13 pontos baixos, o aumento triplo na ponta. E vou seguir isso até esta perninha aqui. Fiz aqui nas 4 perninhas, fiz esta lateral, já fiz o aumento triplo e agora finalizo em pontos baixos. Cinco, 6, 7, 8 pontos baixos. A primeira parte da estrelinha está pronta. Agora aqui faço o arremate. Para fazer o arremate, eu não faço ponto baixíssimo nem nada. Apenas aonde eu finalizei, eu puxo, né? Depois de cortar o fio e deixar pelo menos um palmo aqui de fio. Coloco a agulha de acabamento. Para esse fio amigurumi, eu uso a agulha número 16 da Círculo. E agora, deixo tudo bem justinho. E aí eu conto 1, 2 para frente, passo por baixo das 2 alcinhas, passo por cima, no meio, na alcinha da frente, do último ponto crochetado, não aperto. E agora, eu não pulei esse ponto? Eu passo a agulha por baixo das 2 alcinhas. E agora sim, eu vou puxando até que esse ponto fique bem parecido com os demais pontos aqui da lateral da estrelinha. Feito isso, neste caso, né, vejo se o anel mágico está bem fechado. E nesse caso, eu posso amarrar o fio do anel mágico sem apertar. Agora dou um nozinho mais forte, cuidado para não repuxar, e corto pertinho. Farei mais uma estrelinha exatamente do mesmo jeito. Já tenho aqui as 2 estrelinhas, agora coloco uma contra a outra e vou costurar uma com a outra em pontos baixíssimos. Veja que arrematei as 2, coloco uma contra a outra, como eu falei. E agora eu vou passar a agulha por baixo das 2 alcinhas de uma estrela e por baixo das 2 alcinhas da outra estrela que está atrás. E mais uma vez, aqui com a mesma cor de fio, eu vou dar um nozinho, deste jeito aqui. E agora, farei pontos baixos, baixíssimos, né? Passando pelas 2 alcinhas, laço e fecho. Mais uma vez. Passo, laço e finalizo o ponto baixíssimo. Farei isso em toda a volta da estrelinha. Importante, deixa um fio mais compridinho aqui para você poder dar acabamento no final.
Vou dar toda a volta, fechando em ponto baixíssimo. Para que a estrelinha seja um pingente, uma ideia é você fazer, vai fechando a estrelinha em pontos baixíssimos, e quando chegar em uma das pontas, como no caso aqui, você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas e volta nas mesmas alcinhas e continua fechando em pontos baixos. Eu gosto sempre assim, não de pegar, claro, eu poderia passar por dentro do crochê aqui, caso eu queira uma correntinha ou algo assim, que essa é a minha intenção com essa estrelinha. Mas eu gosto de ter a argolinha certinha para passar uma correntinha, uma fitinha, para pendurar essa estrelinha. Eu acho que fica mais bacana. Já costurei a estrelinha e para fazer o arremate, eu puxo a argolinha, deixo um pedacinho de fio. Com a agulha de acabamento, eu uso a número 16 da Círculo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar 1, 2 pontos para frente, passo por baixo das 2 alcinhas do ponto baixíssimo, depois por cima, pela frente do último ponto crochetado, a alcinha da frente. E agora, por baixo das 2 alcinhas do ponto que eu pulei. Puxo até que o pontinho fique parecido com os pontinhos aqui anteriores e posteriores. Agora, passo por dentro da estrelinha. Aquele fiozinho que eu falei do começo, que eu pedi para deixar um pouquinho compridinho, eu também passo aqui na agulha, passo no buraquinho, saio no mesmo lugar do fio que eu passei agora. Agora dou um nozinho aqui nos 2 fios, aproveito um e o outro para amarrar. Mais uma vez, amarro mais forte. Igualo os 2 fios, passo os 2 pela agulha, passo a agulha novamente pelo mesmo buraquinho onde eu saí com eles, passo por dentro da estrelinha, saio em alguma outra parte aqui, um pouquinho distante, e puxo. Pronto, assim eu sumo com esse fio, e aí eu posso cortar rente. Pronto, finalizada a estrelinha, e aí você pode aplicar aonde você quiser. Eu fiz esse potinho com o Amigurumi Max. E aí, olha só, eu coloquei uma argolinha aqui, é um parafuso e tem uma argolinha na ponta bem pequenininho. E eu vou colocar uma corrente e vou pendurar essa estrelinha aqui. Pode ser um fiozinho também, se você quiser. Agora, eu vou usar essas correntes, sabe essas correntes de bolinha, de bijuteria? Eu tenho essa aqui, ó, de bolinha, e tem que ter a canoinha também, tá? Sempre que eu vou em alguma loja, assim, de bijuteria, eu sempre compro alguns elementos, porque eu posso usar em algum momento. Ou então, até o próprio elemento me dá ideia para algum projeto. Com a ajuda da pinça, vou passar aqui nessa micro argola.
Vou ajustar. Que eu quero que essa estrela fique penduradinha aqui do lado da tampa desse potinho. Esse potinho eu fiz com um pote de manteiga. Vou usar um alicatinho para cortar um pouquinho da corrente de bolinha. Tô vendo aqui a posição. Corto. Se eu consigo mostrar melhor aqui. Olha só. E agora, esta pontinha vai passar por dentro aqui dessa canoa. Então, quando você comprar essas correntinhas de bolinha, você tem que comprar a corrente e a canoa. Tá aqui a correntinha. Encaixa a bolinha. E dá uma forçadinha dentro da canoa. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Olha só o detalhe. Tenho aqui essa argolinha. Aqui em São Paulo, ainda não sei se ela continua aberta, a loja, é a Casa dos Parafusos, que fica no Brás. E aí você vai encontrar parafusos de diversas formas. Esse aqui é um parafuso que tem uma micro argolinha, foi a menor que eu encontrei. Este puxador aqui de madeira, você encontra em lojas de material de construção. Eu queria até um menorzinho, só achei esse aqui, ó, desse tamanho. Mas é que eu gostei, achei que ficou bonitinho. E a argolinha, aqui a correntinha, né, de bolinha, com a canoa, você encontra em lojas que vendem peças para bijuteria. Pronto, já fiz, ó. É a minha estrelinha com a argolinha aqui feita em correntinhas. Ela fica pendurada agora aqui nesse meu potinho. Posso também colocar uma pérola como detalhe. E como eu falei, sempre tenho esses metais que eu compro aqui em São Paulo, né? Eu comprava na 25 de março. Vou cortar um pouquinho a ponta. E com este alicate de ponta redonda, eu viro a pontinha. Mais um detalhezinho para colocar aqui no pote. Vou abrir aqui a canoinha. Esse lado aqui. Ou melhor, tem que tirar daqui de dentro. Poderia ter já enrolado a pérola aqui, mas achei que ia ficar mais chatinho. Ó, passei. Vou passar assim a pérola. Pronto. Vou colocar novamente, passar novamente aqui pela argolinha. Eu gosto muito de usar essa pinça. Eu compro em loja de material que vende produtos para dentista. Ela ajuda bastante, assim, em coisinhas pequenas. Deixa eu ver se tá do lado certo. E agora a canoinha. Tá vendo, ó? Ela parece uma canoinha mesmo. Enrosco a bolinha aqui e puxo. Pronto. Só mais um detalhezinho assim para dar um pontinho de luz. Aqui nesse detalhe aqui esse enfeite. Aqui nesse potinho. Isso também pode ser um chaveiro, né? Ficaria bem bonitinho.